Oi, eu sou o Valdirzeira e esse é um quadro novo aqui no canal. Ele é exatamente igual a todos os outros quadros que tem aqui nesse canal. Adoro esse conceito de quadro do canal, onde a pessoa grava vídeo exatamente igual, só muda o tema, né, do vídeo. E aí, tipo, todo vídeo é um quadro, então, porque todo vídeo muda. Enfim, mas esse é um quadro novo no canal, que é exatamente igual aos outros vídeos, o que muda é o assunto. Já faz um tempo que eu venho falando muito de quadrinhos aqui no canal. Até fiz uma brincadeira num vídeo recente de, tipo, estou tentando fortemente não transformar esse canal num canal de quadrinhos, mas eu venho falando muito sobre quadrinhos aqui, quem acompanha sabe. E aí eu pensei assim, por que não montar um quadro do canal só pra falar de quadrinhos? E aí eu fiz. E aí o nome desse quadro vai ser Quadro sobre Quadrinhos, porque eu sou muito criativo e porque todos os nomes legais já foram escolhidos. É sério, eu pesquisei no Google e no YouTube e já tinha. Todos os nomes que eu pensei já tinha. Então vai ficar esse mesmo. Não sei que eu pense em outro mais legal depois. E qual que vai ser a estrutura desse quadro? Basicamente são informações curtas, compiladas num vídeo único. E eu vou falar sobre coisas que eu sei, coisas que eu aprendi, coisas que eu fui pesquisar. Vai ser mais informativo e menos opinativo nesse sentido, assim. Então, sem mais delongas, vamos pro quadro sobre quadrinhos. Quadro sobre quadrinhos. Vai ficar essa vinheta mesmo. Bom, o primeiro assunto que eu queria tratar desse quadro é qual a diferença entre histórias e quadrinhos e graphic novels? A resposta é não sei! Ou melhor, depende. Porque, na verdade, não existe uma definição precisa, exata, varia. Dependendo de autor, dependendo de conceito, né? Como é que você conceitua, como é que o autor, seu favorito, conceitua. Tudo depende, cara, na verdade. Não existe nenhuma definição concreta e objetiva para história em quadrinho que não seja nem muito abrangente, nem muito restritiva, e muito menos uma definição para graphic novel. Mas eu achei esse post aqui do livro Bingo que tem alguns apontamentos interessantes pra gente diferenciar. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui. O que é graphic novel? Entenda e veja alguns exemplos. Tipo, ele vai dizer basicamente isso que eu falei pra vocês aqui, que tipo, não existe uma definição concreta, objetiva de o que seria uma graphic novel. Mas se você for traduzir literalmente do inglês, você tem que é romances gráficos, né? Afinal, o que é uma graphic novel? Em uma tradução literal, se você buscar nos aplicativos de tradução, leia-se Google Tradutor, terá como resposta para graphic novel o termo história em quadrinho. Errado não tá, mas apesar de uma graphic novel ser construída em quadrinhos, utilizamos o termo para retratar uma história mais longa e mais densa, semelhante aos romances literários e outros textos em prosa. Basicamente, é um romance com toda a sua complexidade de narrativa e personagens retratadas em quadrinho. Então é uma novel, né? Novel no inglês não é novela, é romance. E graphic, que é gráfico, né? Então seria um romance em quadrinhos ou um romance gráfico. Aqui ele vai dar alguns exemplos, tá? Tem Moby Dick, do Pato Donald, tem Mickey e o Pateta Pé na Estrada, O Sol é para Todos, que eu não li, Harper Lee, a série Graphic MSP, que é do Maurício de Souza Productions, né? Ou Produções, que é justamente pegar os personagens da Turma da Mônica e dar graphic novels pra eles, histórias soltas, assim, né? Que se complementam ou não, que se passam no mesmo universo ou não, mas que você chama grandes nomes dos quadrinhos nacionais pra criar graphic novels, de fato, pros personagens. Cara, toda essa linha é muito foda. Toda. Eu gostei muito do Jeremias Pele, esse aqui. Esse da Tina Respeito eu não li ainda. Jeremias Pele é foda pra caralho. Gostei do Bidu. Gostei do da Mônica também. O da Mônica é muito foda. E claro, né, a Turma da Mônica, né? Os três principais lá. Laços, Lições e Lembranças. Trilogia muito foda. Solitário, Shabu T, que não li ainda. Publicado aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim. Enfim, não li ainda. Agora, aqui tá o ponto principal que eu queria tratar aqui, que esse artigo traz, né? Que é a diferença entre graphic novel e uma HQ. A diferença entre graphic novels e HQs, histórias em quadrinhos, muitas vezes pode ser sutil e está sujeita a diversas interpretações, mas geralmente é entendida em termos de estrutura, comprimento e conteúdo. No entanto, é importante notar que essas diferenças não são absolutas. Existem muitos crossovers e exceções, e a evolução das mídias digitais e dos meios de publicação está continuamente borrando as linhas entre o que é considerado uma história em quadrinhos e uma graphic novel. Então é isso que eu falei pra vocês, assim, não tem uma definição concreta e cada vez mais fica abstrato, fica mais cinzenta a linha que separa uma HQ de um quadrinho, de uma graphic novel. Mas geralmente, assim, quando a gente vai falar do mercado editorial, especialmente de viés estadunidense, ou que se baseia na linha de produção estadunidense, são essas as principais diferenças, né? Estrutura e apresentação. Graphic novels são normalmente publicadas como um livro completo, com uma lombária e capa mais duras, ou papel mais grosso. Eles tendem a contar uma história completa e autocontida, semelhante a um romance tradicional. As HQs são frequentemente serializadas e publicadas em formato de revistas ou fascículos, muitas vezes com histórias continuadas que se estendem por vários números. Bom, a primeira diferença, então, que ele coloca aqui é a estrutura e a apresentação, né? Basicamente, o modo como essa fita
fita é produzida. Eu trouxe aqui 2 exemplos pra mostrar pra vocês. Deixa eu... Aqui, ó. Watchmen, veja, capa dura. Claro, pode ser lançado em capa cartão normal também, mas é diferente da capa mole dos quadrinhos. A lombada maior, ou seja, tem mais quantidade de história aqui, tem mais páginas. E a qualidade do miolo também, ó, tipo, as páginas são melhores, ó. Eu não sei o nome dessa página, tá? Dessa folha aqui, mas, ó, geralmente tem mais extras no final também. Qualidade da impressão é melhor, tá? E da brochura também, né? Essa aqui é costurada e tal, né? Não é grampeada como um quadrinho normal. Já essa aqui, outra que eu trouxe, é uma publicação mensal da Panini, lá da época dos 952, que a Panini lançava os 952 mensais. Ó, uma historinha bem mais curta, grampeada. A lombada é grampeada, fina. O papel é papel jornal mesmo, normal. Ó, e claro, a apresentação da história. Watchmen, isso aqui, claro, foi lançado em 12 edições lá fora e tal. Depois foi compilado numa história só. Mas veja, aqui tá o começo, o meio e o fim, num volume só. Se você quer ler o Watchmen inteiro, que eu recomendo pra caralho, você compra essa graphic novel e você tem tudo. Isso aqui é um pedaço de uma história maior. Tanto por ser da série mensal do Superman, quanto por ser do próprio arco narrativo que tava sendo contado nessa história aqui. Então, aqui, apesar disso, é um mix, né, que a Panini lançava na época lá, então tem mais de uma história aqui também, mas são histórias que não se completam, digamos assim, né? Cada história é um pedaço de uma história maior. Esse aqui, por exemplo, tem Superman Unchained 4, que, tipo, é o volume 4, que continua o que foi lançado no volume 3 e vai ser continuado no volume 5. Vamos seguir aqui para outras diferenças. Comprimento e complexidade. Graphic novels, devido ao seu formato de livro, as graphic novels geralmente contêm uma narrativa mais longa e complexa, podendo abordar temas mais profundos e desenvolver personagens e enredos de maneira mais extensa. HQs. Enquanto algumas histórias em quadrinho também podem ser complexas e profundas, elas são, por natureza, mais breves e podem ser segmentadas em múltiplas edições. Então, de novo, esse quadrinho, tipo, beleza, ele tem a complexidade dele, né? Senão ele fica chato. Tipo, ninguém gosta de história chata, tem que ser complexa, personagens tridimensionais e tal. Mas justamente por ser 24 páginas, o padrão de uma história mensal, você não tem tempo pra se aprofundar muito, tá ligado? Tipo, você vai plantando sementinhas que vão ser colhidas lá na frente, mas, tipo, você precisa dar uma dinamicidade pra história também. A graphic novel, por sua vez, não. Por ser uma porrada de páginas, você pode trabalhar com calma os personagens, você pode se aprofundar muito, 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 muito em tramas políticas. Watchmen se aprofunda muito na política dos anos 80, nas conspirações, nas várias visões de mundo dos anos 80, frente ao possível e provável apocalipse nuclear. Além disso, faz uma metalinguagem sobre os quadrinhos, sobre os próprios super-heróis, né? Quem vigia os vigilantes, enfim. Permite essa complexidade maior do que uma história curta mensal, que ela pode ser complexa, mas você vai diluir essa complexidade em várias edições. Vamos seguir aqui. Conteúdo e temática. Graphic novels frequentemente abordam temas mais sérios ou adultos, eu odeio esse termo, e podem ser usadas para expressar a visão pessoal do autor, funcionando muitas vezes como uma forma de literatura ou comentário social. As HQs, tradicionalmente associadas a super-heróis e aventuras, cobrem um espectro muito amplo de gêneros e podem variar de literaturas leves e divertidas a narrativas complexas e desafiadoras. Eu, particularmente, tinha uma visão muito engessada de quadrinho como sendo quadrinho de super-herói. Não, tem quadrinho de western, tem quadrinho de terror, tem quadrinho de fantasia, tem quadrinho de tudo que você quiser tem quadrinho, tá ligado? Só que geralmente esse formato americano aqui, né, mensal, seriado, que tipo pode ser de vários gêneros também, mas eles são histórias mais curtinhas geralmente. Graphic novels, parrudas mesmo, pensadas como livro, geralmente são histórias mais complexas mesmo. E aí o tom, eu acho que aí, não sei se concordo tanto com o artigo. Você pode ter um tom super pesado numa história em quadrinho também, seriada. Assim como você pode ter um tom super leve numa graphic novel também. E esse bagulho de adulto, né? Tipo, parece os fãs do Snyder, tá ligado? Falando, parece os fãs do Christopher Nolan. Ai, não, isso aqui é muito adulto. O que é adulto, tá ligado? Tipo, vamos seguir aqui, tá? Percepção cultural. Graphic novels são por vezes vistas como mais, entre aspas, literárias ou artísticas, ganhando reconhecimento no mundo literário e acadêmico. O próprio Watchmen, né? Você tem Mouse também, que é uma graphic novel, que ganhou o prêmio Pulitzer. HQs podem ser vistas como uma forma de entretenimento mais popular e acessível, embora essa percepção esteja mudando à medida que as barreiras entre as diferentes formas de narrativa gráfica se tornam mais fluidas. E é isso, pra fazer um paralelo assim, eu acho que, na minha cabeça, tá? Não sei se faz sentido, mas a história em quadrinho é uma série de televisão, que tipo, pode ser foda pra caralho, mas você tem aquela percepção de que é uma série, entretenimento pra TV. Uma graphic novel, dependendo do conteúdo, né, e do modo como é escrita, pode ser um filme pra cinema, que também é entretenimento, mas já tem esse status de arte, tipo, pá! Apesar de que quadrinhos
per se são a nona arte, né? Mas eles surgiram lá nos anos 40 como entretenimento infantil, uma literatura mais pobre, entre aspas, porque era mais barata, que acessava as camadas mais populares da sociedade mesmo, né? Então sempre teve esse lado relegado, assim, de, é a arte do povão, tá ligado? Que é sem cultura. Não consegue ler um livro, tem que ler um quadrinho. E aí, tipo, pô, aí vem as graphic novels e fala, bicho, foda-se, tá ligado? Isso aqui também é parrudo, é literatura, é cultura também, né? Mas não é toda história em quadrinho que chega a esse status. Esse status aqui é mais, tipo, algumas obras. Mas, apesar disso tudo, tem esse vídeo aqui do Alan Moore que eu queria compartilhar com vocês. Onde o velho barbudo vai falar sobre graphic novels, né? E aí eu tendo a concordar bastante com o Alan Moore nesse sentido. Tons of headlines just saying Bamsock Pow comics have grown up. They hadn't. There were about 3 or 4 halfway decent comic books, and the rest of it was still the same juvenile rubbish that had been produced for the last 40 or 50 years. What the comic boom of the 80s did was grant a license to a lot of people not to have to actually grow up by calling them graphic novels, which was a term that I hated because they're not particularly graphic and they're certainly not novels. Usually they're 12 issues of She-Hulk stapled together. That is not a novel. What I think happened was that a lot of people who were just interested in the adventures of Green Lantern, even though they were 35 or 40, having Watchmen gave them a way of saying, oh look, I'm not emotionally retarded. I am reading, this is a graphic novel that are for adults. No, it's not. It's the same comics that you've been reading for ages. I would feel happier about it if graphic novel actually meant something more than it does at the moment, which is big expensive comic, and that's pretty much all it means. Bom, e aí eu tendo a concordar com o velho Alan Moore, né? Tipo, geralmente é um monte de quadrinhos juntos, você pega um monte de edição do Batman, um monte de edição do Super-Homem, da Mulher Maravilha, bota uma capa dura e vende a R$300. Tá ligado? Tipo, é isso, basicamente. É o TPB que eles chamam lá fora, né? Você faz um puta de um ônibus, que é tipo toda a fase de não sei quem, no Quarteto Fantástico, e você fala, isso aqui é uma graphic novel, é um romance gráfico, e tipo, não é. É um monte de edição mensal compilada junto pra vender mais caro. E eu concordo com o Alan Moore, assim, né? E, tipo, esse é um tema até pra um outro vídeo, mas, tipo, tem um poder fascistizante e idiotizante nesses quadrinhos, que é, tipo, eles são pra adultos, então eu sou muito adultão quando eu leio um quadrinho. Não, mano, não, é a mesma baboseira ideológica embalada diferente pra você se achar espertão, tá ligado? Tipo, não é muito adulto, não é muito inteligentão, é a mesma coisa que tá sendo produzida há anos, só que de uma maneira mais cara pra você se pagar de adultão, né? Enfim, e aí concordo com o Alan Moore nesse sentido, assim, né? Apesar de achar que existem graphic novels também boas, o próprio Watchmen eu considero, Maus eu acho bom, Maus eu acho um excelente graphic novel, você tem Persepolis, que é muito boa e trata de assuntos bem delicados, bem fodas, enfim, tem uma porrada de graphic novels mesmo, mas de fato tem também um monte de edição do Batman compilada junto e falar, olha, isso aqui é uma graphic novel. Tipo, não é, né, irmão? Para de mentir pra nós. E aí, seguindo, né, para esse vídeo não ficar muito longo, o próximo tema, ou a próxima pergunta que eu queria responder é: quantas pessoas trabalham ou são necessárias para criar uma HQ? E a resposta é: depende também. Estamos falando de uma HQ recorrente para uma grande editora, uma mensal do Superman, por exemplo? Daí é várias, muitas pessoas. Estamos falando de uma HQ autoral, independente do Brasil? Daí é bem menos pessoas. Mas, antes de começar, pega esse vídeo aqui do Seth MacFarlane. You have 5 people working on a comic book. The writer, obviously, is the one that comes up with the storyline and will eventually put the words into the character's mouth. The penciler is the person who, as you can imagine, has a pencil, takes blank paper, and is the one that is responsible for all the drawings. The inker then is the one that applies black ink. The colorist then, as you can imagine, comes in, adds some cool colors, because that in black and white might not be quite as sexy. Then the letterer then takes the script and then comes in and puts all those word balloons and all those captions. And when all 5 of those people touch the page, you end up with a complete comic book. Bom, então, como vocês viram aí no vídeo do Todd McFarlane, são basicamente 5 pessoas. O roteirista, que é quem cria a história, né? Porque eu não acho que essa criação é mais uma troca entre todo mundo. Basicamente, quem cria o plot, né? Quem cria, tipo, a ideia da história, onde vai sair do ponto A pro ponto B, como é que eles vão chegar, cria os diálogos, etc, né? Aí você tem o desenhista, que é quem faz os desenhos, geralmente só os traços e geralmente só o lápis. Por isso que em inglês eles são chamados de pencilers, que, tipo, eu acho que não tem uma tradução literal, mas é, tipo, quem trabalha com lápis, né? Pencilers. Aí você tem os inkers,
inkers, os tinteiros, quem põe a tinta, de fato, né? Mas só a tinta preta para fazer o sombreado. Daí você tem um colorista, que é quem põe as cores. E por fim tem o letrista, que pega os diálogos que o roteirista escreveu e insere nas imagens, nos desenhos dos desenhistas, com as fontes maneiras, os balãozinhos corretos, né? Pra dar a ideia certa. Porque o diálogo também é muito importante, é uma parte essencial da história e precisa ser representado de maneira boa, assim. Tanto que o Dois Quadrinhos, né? Fez uma crítica aí ao do Spawn aí, porque o diálogo tava errado, porque é isso, cara. Quando você grita, o diálogo tem que mostrar que você tá gritando. Quando você tá sussurrando, o diálogo tem que mostrar que você tá sussurrando. E isso só pra criar uma história, né? E aí tem outras, assim, ó. Quer ver? Tipo, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Manual de Guerrilha do Quadrinista. Ó, o Manual de Guerrilha do Quadrinista, segunda edição, aprovado pela galera do Beco dos Artistas, que é idealizado e editado pelo Diogo Freitas, tá? Aí eu vou pegar aqui pra vocês, ó, os trabalhos, histórias em quadrinho. Quantas pessoas trabalham? O roteirista, que é quem escreve, né, o roteiro. O desenhista, ou lápis, que é... Deixa eu jogar aqui pra ficar... Aqui, ó, roteirista. Não tem um formato correto de roteiro, a gente pode falar disso em outro vídeo também, tá? Diferente do audiovisual, não existe um formato específico de roteiro pra quadrinho. O desenhista, ou lápis. Aí você tem o arte finalista, que é quem faz o acabamento do lápis. Muitas vezes fica responsável por finalizar e detalhar um lápis bastante simples. Porque o desenhista vai fazer só os traços a lápis. Você precisa do arte finalista para limpar o desenho e passar o traço final, digamos assim, pro colorista ir colorir, né? O letrista, como eu já expliquei, que é quem pega e coloca os diálogos, né? E as narrações também, né? Narrações dos recordatórios. O colorista, que pode ser também um colorista só para trabalhar com tons de cinza, tá? Aí você tem o editor, que é quem edita, né? Ou seja, o editor tem o papel de acompanhar a produção de forma geral e direcionar o projeto para que o produto final tenha o melhor resultado possível. Assim, deve supervisionar o processo completo e tomar decisões. Há ainda o editor de obras prontas, que nesse caso supervisiona a adaptação da obra para o produto final, seja a melhor versão possível. Aí você tem o revisor, que é quem vai buscar erros gramaticais, ortográficos ou mesmo de narrativa, porque geralmente narrativa é o editor que faz. Ele fala, não, isso aqui tá meio confuso, tá truncado, e se a gente mudar essa parte pro começo, se a gente detalhar melhor isso e resumir essa outra parte, né, tipo essa parte. Mas às vezes o revisor, ele fala assim, cara, essa página tá contradizendo a página lá do começo, tem que revisar. Ah, e ó, é importante, o revisor precisa entender bastante da mídia, pois o quadrinho não é literatura, então, tipo, né, não, esse aqui tá escrito errado, mas, tipo, não faz sentido no contexto do quadrinho, então deixa errado, porque às vezes o personagem fala errado mesmo. O diagramador é a montagem do quadrinho para ser da melhor forma, espaçamento ao redor dos quadros e páginas, numeração, capa e contracapa, ele faz a diagramação, ele monta a arte que toda essa galera meteu a mão e ele monta num formato de revista. Precisa conhecer muito sobre o veículo, tal, né, seja digital ou impresso. O produtor gráfico é quem pega essa arte do designer, do diagramador e vai imprimir. Tipo, então ele precisa saber de papel, ele precisa saber qual formato precisa ser fechado para mandar pra gráfica, ele precisa saber tiragem, ele precisa saber um monte de coisa. Tipo, ele pega a arte que o cara fez, geralmente hoje em dia é tudo digital, essas artes, e aí ele precisa pegar essa arte digital e mandar pra gráfica imprimir, né? Se for impresso, né? Ou tipo, não, ele vai ser um e-book, um PDF, tá, mas como que a gente fecha esse formato pra mandar pros lugares? E aí, cara, tudo em um. Apesar de existirem profissões diversas na área, a maioria dos quadrinistas encarará mais de uma delas durante a carreira. Muitas vezes, todas. E aqui que entra a diferença entre o quadrinho produzido pelas grandes editoras estadunidenses, até algumas europeias, e poucas grandes aqui no Brasil, e o quadrinho independente feito aqui nacional, porque todas essas profissões são muito bem distribuídas, geralmente, às vezes, uma pessoa acumula mais de uma função, então, às vezes o desenhista também é o arte finalista, às vezes o desenhista é o colorista, mas nunca vai ser mais de uma lá na gringa, tipo, se você é desenhista, você vai desenhar, se você é roteirista, vai escrever. Às vezes o roteirista faz o lápis também, mas aí não faz a arte final, por exemplo, não faz a capa, enfim. Agora, as HQs independentes no Brasil, é muito do que o manual de Guerrilha do Quadrinista traz aqui pra gente. E aí eu perguntei pro meu amigo Gariba, do estúdio Molotov HQ, como é que é dividida essas funções e quantas pessoas são necessárias pra criar uma HQ. E ele me disse que é basicamente isso, é a mesma coisa, só muda a quantidade de pessoas. Ele me disse que, abre aspas, principalmente no mercado independente, existem artistas mais artesanais, que produzem todos os processos da criação de sua HQ. Existem aqueles que fazem duplas, trios e dividem as funções. Por exemplo, no Molotov HQ, mais especificamente no Ring, nós fizemos isso. Ajuntamos eu e o Diogo e Fernando e dividimos as tarefas. Então é basicamente isso. Se você tá pensando em produzir quadrinho no Brasil, você pode se especializar em uma parada. Por exemplo, eu sou roteirista. Eu estou produzindo roteiros para ser publicados, eventualmente, algum dia no futuro. Sou péssimo em desenho, então não vou me aventurar a fazer a arte. Mas, assim, a esmagadora maioria dos quadrinistas independentes do Brasil é a pessoa que faz tudo. Ou trabalha em dupla. Por exemplo, no Molotov HQ, eu sei que tem o Gariba que faz o roteiro. Se eu não me engano,
engano, é o Diogo que faz as artes. E o Diogo faz tudo das artes. Ele faz o lápis, ele faz a arte final, ele colore, né? Enfim. E o Gariba faz a parte da edição e revisão também, que eu sei que ele faz isso. Então eles dividem muito essa função. Só que se você tá querendo ser, saiba que a esmagadora maioria é o profissional bombril, 1001 utilidade. Ele faz tudo. Então a pessoa escreve o roteiro, desenha, pinta, faz a arte final, fecha o arquivo, manda pra gráfica. A maior parte também é publicada de maneira digital, tá? Seja nas redes sociais, seja em blogs ainda tem, né? Ou em sites, ou seja em formato de e-book, tá? A maioria dos quadrinistas que imprimem os quadrinhos, eles compilam coisas que eles já jogaram no digital e é tipo mais uma maneira de diversificar o portfólio, né? E a maneira de rentabilizar o trabalho e para participar em eventos que necessariamente ganhar dinheiro com os quadrinhos impressos. Bom, e por fim, porque esse vídeo já tá gigantesco, vamos para a última pergunta, o último tópico, que é: como a Panini escolhe quais títulos vai lançar no Brasil e em quais formatos? Você já parou para se perguntar isso? Porque eu já. Sempre me vem na cabeça essas perguntas quando eu tô lendo um quadrinho da Panini. E de outras editoras também, mas especialmente a Panini, porque ela é a grande Vênus prateada dos quadrinhos no Brasil, né? E sempre me pergunta assim, como é que a Panini escolhe o que ela vai lançar no Brasil? Por que lançar o Hulk cinza, o Homem-Aranha azul, ou porque a fase do Grant Morrison nos X-Men, não a do Jim Lee, por exemplo? Além disso, como é que ela sabe em quais formatos ela vai lançar? Tipo, vamos lançar um ônibus do Quarteto Fantástico, ou vamos lançar a Queda do Morcego em formato de saga, ou tipo, vamos lançar os 952 no formato de saga. E mais também, assim, tipo, vamos lançar um ônibus da Sociedade da Justiça. Vamos começar nessa edição dessa saga, a gente vai até essa edição, daí a gente pula pra essa edição da outra fase, vai até essa edição dessa mesma fase. Entenderam o que eu tô falando? Sabe, essas coisas de nerdola que não tem vida social, assim. E aí, tipo, eu fiquei na dúvida. Esse foi o principal motivo pra eu lançar esse quadro também. E aí eu perguntei assim, por que eu não pergunto pra Panini? E foi isso que eu fiz. Eu peguei meu celular. Alô, Panini? Panini, minha filha, como é que você tá? Bom? Ô, Panini, quanto tempo? Mentira, não foi isso que eu fiz. Mandei um e-mail e esperei a resposta. Basicamente foi isso que eu fiz, né? E assim, primeiro que eu achei que eles nem iam me responder, então já um abraço aí pra Samela Hidalgo, tá? Que me respondeu, que deve ter encaminhado meu e-mail pro Guilherme, que é o gerente editorial lá. E o Guilherme respondeu, né? Primeiro que já é um grande passo, tá ligado? Pra esse canal aqui ter a resposta da Panini. Eles podiam só ignorar, tipo, quem é esse maluco chato pra caralho? Foda-se, ignora ele. Mas não, obrigado Samela, obrigado Guilherme. Mas aí eu pensei que ia vir um bagulho mais elaborado, confesso. Tipo, nós fazemos análise assim, assim, assado, buscamos tal. Mas veio uma resposta padrão, assim, um e-mail padrão. E aí eu vou ler pra vocês a resposta, tá? Abre aspas, da Panini. Nossa equipe editorial, tanto no Brasil quanto na matriz na Itália, discute o plano editorial com base em critérios como relevância do título para o público e a possibilidade de sucesso comercial. Tomamos decisões buscando equilibrar títulos consagrados com publicações inéditas e também diferentes formatos para agradar públicos variados, sempre alinhando as principais tendências do mercado internacional e respeitando a cronologia. Obrigado, Panini. Bom, pelo menos eles responderam, como eu falei, né? Tipo, um abraço aí de novo pra Samela, né? Assessora de imprensa que me respondeu rapidão, que ela podia ter ignorado, mas não ignorou, né? Samela, depois nós passamos o Pix pra você aí. Mentira! Brincadeira, não tem Pix. Não tem Pix nem pra mim nesse canal, vai ter Pix pra você, Samila. Não tem Pix. Mas tá bom, né? Enfim, foi a resposta da Panini, do Guilherme lá, que é gerente editorial deles, que a Samila passou pro Guilherme. O Guilherme respondeu pra Samila, a Samila me encaminhou um e-mail. Brigadão. Mas enfim, né? É uma resposta padrão, mas dá pra ter algumas noções dos critérios. Tipo, a relevância do título para o público e a possibilidade de sucesso comercial e a busca pelo equilíbrio entre equilibrar títulos consagrados com publicações inéditas. Mas, de novo, né? Podia ter elaborado um pouquinho melhor, né, Guilherme? Ô Guilherminho, como vocês sabem que o título é relevante, tá ligado? Vocês vão no Reddit, vocês vê no Twitter, você vê no YouTube as pessoas falando e pedindo, tipo, porque se for isso, só vai ter Alan Moore no catálogo da Panini, porque influenciador de quadrinhos só sabe falar de Alan Moore. E como vocês sabem que o negócio vai fazer sucesso comercial? Tipo, no chute, vendo as vendas lá fora? Outros ali eu acho que entendi, né? Os títulos consagrados devem ser, tipo, os que tiveram melhor repercussão no passado, que venderam mais, os que são bem aclamados, né? Mas quem escolhe os novos? É o ChatGPT? Ou vocês fazem votação na editora? Tipo, quem que é o Batman do Snyder de novo? Agora, os dos formatos alinhados às tendências do mercado internacional, eu vi que vocês estão indo na trend, na linha dos formatinhos menor, parece que tá dando até polêmica, né? Mas R$80 num formatinho é sacanagem, hein, Panini? 80 pila,
um formatinho, Panini, você tá tirando. Mas, e de novo, como é que vocês decidem? Se vocês vão publicar em saga, vocês vão fazer ônibus, vocês vão fazer graphic novel capa dura, capa mole, quantas páginas vai ter? Como é que vocês decidem isso? Porque pega o catálogo de vocês, é meio uma salada de frutas, assim, tipo, tem essa one shot aqui, vai ser 140 páginas capa mole, mas essa aqui, piada mortal capa dura, mesma quantidade de páginas, mas com papel mais trabalhadinho. Tipo, como é que vocês fazem isso, cara? É isso que eu queria saber. Ou, aí minha suposição, vem tudo definido da Panini Itália, que é o que eu acho que pode ser também, hein? Então, enfim, essa foi a resposta da Panini, tá? Não me respondeu muito, mas fica o convite pro Guilherme da Panini aí, vir aqui nesse canal explicar melhor essas coisas pras pessoas, tá? E pra mim também, porque eu quero saber. Se você quer que isso aconteça, manda esse vídeo pra Panini. Marca eles nos comentários, pra eles verem que tem um barulho e que eles precisam dar respostas pro povo. O povo clama e exige respostas, Panini. Enfim, acabou o vídeo, chega, já falei demais, tá? Era pra ser um vídeo mais curto, com informações curtas, compiladas, ficou um vídeo enorme de novo, mas é isso aí. Diz aí o que você achou do formato, deixa algumas perguntas pro próximo quadro sobre quadrinhos. Eu penso se eu vou responder ou não, tá? E quem sabe tem um número 2 desse quadro. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? E se inscreve no canal, se não fez ainda, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, comenta, compartilha o vídeo. Um abraço e até a próxima!